Amém. Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Que prazer novamente estar aqui mais um dia ministrando a santa e inerrante palavra de nosso Deus. Nós falaremos hoje acerca do seguinte tema: Jonas vai a Nínive, a nossa videoaula número 87. A nossa última videoaula, a anterior a esta, a de número 86, naquela ocasião nós falamos acerca do seguinte tema: a oração de Jonas. E naquela oportunidade nós vimos que aquele capítulo nos apresenta o capítulo da segunda oportunidade, isto é, o capítulo da segunda chance, onde vimos Jonas em seu desespero, dentro daquele grande peixe. Ele ora ao Senhor e ali demonstra o seu arrependimento, e Deus, em seu favor, em sua misericórdia, age em socorro do profeta, ao seu profeta Jonas, livrando Jonas da morte certa. Quando envia aquele peixe, Jonas ali dentro daquelas entranhas do peixe, nós falamos daquele lugar escuro, fétido, mesmo assim naquele calabouço, podemos assim admitir, Jonas ora ao Senhor, e ali na sua oração, ele, na sua fé em seu Deus, certamente, claro, o Senhor o preserva, guardando o seu servo da morte certa. Então foi uma experiência única. A única pessoa que orou dentro de um peixe foi o profeta Jonas, e graças a Deus, ao seu favor, temos hoje o livro do profeta que nós podemos ler. É um livro muito curto, 4 capítulos, porém de extrema relevância não só para o povo do passado, no caso Israel, como também para a igreja do Senhor. Vimos que a sua oração foi uma oração de fé no Senhor, e naquela sua oração ele demonstra a sua fé quando declara que um dia ainda viria contemplar, isto é, o templo do Senhor. Bem, meus amados, aquela foi a nossa videoaula. Esta foi a nossa videoaula de número 86, a oração de Jonas. Hoje iremos dar prosseguimento a mais uma videoaula, isto é, a continuação desta história verídica, está na Bíblia. O Senhor Jesus falou acerca de Jonas e do seu aspecto de ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas hoje iremos falar acerca do capítulo 3, dando continuação a esta história tão fascinante. Essa história é verdadeira, e por ser verdadeira está na palavra de Deus, está incluído entre um dos livros dos profetas, no caso aqui, um dos profetas menores, o profeta Jonas. Bem, a nossa videoaula, faremos aqui uma rápida síntese do que trataremos nesta nossa videoaula baseada no capítulo 3. No final, iremos contextualizar a nossa vida diária como cristão. Há um papel preponderante que o Senhor deu à igreja do Senhor, e de forma alguma nós devemos nos eximir. A igreja de forma alguma deve virar as costas a esta palavra do Senhor. Isto é, o Senhor Jesus nos comissionou a sua igreja para ir aos gentios e aos povos de todas as nações, línguas, e ali pregarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas isso vai ficar para o final da nossa videoaula. Vamos a uma rápida síntese do que nós iremos tratar nesta nossa videoaula, a de número 87, que tem como tema Jonas vai a Nínive. Eu quero lhe adiantar que esta videoaula está uma bênção. Você não pode perder, hipótese alguma. É preferível você abdicar do seu almoço agora, tá, a perder esta abençoadíssima videoaula que com certeza irá edificar muito a sua vida como cristão. Bem, uma síntese do que traremos nessa nossa videoaula. Nós vamos abordar que a missão de Jonas será renovada para ele ir a Nínive. Veremos no capítulo 2 que Deus renova as esperanças de Jonas e dá a Jonas a mesma missão, isto é, pregar a palavra de Deus, ali uma mensagem de juízo, porém deveria ser entregue àquele povo, mesmo sendo um povo belicoso, um povo cruel. Nós veremos aqui, faremos uma rápida síntese também sobre a questão das maldades dos ninivitas, e de forma que você verá que era um povo realmente muito cruel, um povo pecador diante dos olhos do Senhor. E Jonas, nós veremos que Jonas irá entregar fielmente a mensagem de Deus a este povo. Veremos isso no capítulo 3, versículos 3 e 4. Como também veremos nesse mesmo capítulo, versículo 5 ao 9, veremos o arrependimento, a humilhação e correção dos ninivitas. Eles ouvirão a mensagem de Jonas. Estamos aqui usando aqui o verbo no futuro, ouvirão, porque nós iremos tratar deste assunto. Porém vimos, você que leu a Bíblia sabe que os ninivitas se humilharam, eles se arrependeram, se humilharam, foram corrigidos, eles se corrigiram na questão do jejum,
Nós veremos isso aí bem a fundo quando iremos tratar nos versículos seguintes. E por último, no versículo 10, nós veremos a revogação misericordiosa de Deus, né? A sua sentença proferida contra eles. De fato, Deus iria cumprir, não sabemos como Deus iria castigar aquele povo, se iria mandar fogo, se iria mandar um terremoto, ou seja, há várias maneiras para Deus, o seu querer, o seu efetuar é muito grande. Deus possivelmente iria mandar ali algo que iria castigar o povo com certeza. A mensagem de juízo foi pregada e o povo arrependeu-se. Bem, 3 perguntas bem curiosas que alguns autores, por exemplo, li vários autores sobre que comentam este assunto aqui. O Esbe, um dos comentaristas, em um dos seus livros, chega a trazer 3 perguntas que são bem curiosas, bem interessantes, e nós trazemos para o nosso irmão. Primeiro é que, será que alguém viu Jonas será que alguém viu quando Jonas, ou quando aquele grande peixe vomitou Jonas na praia? Alguns ficam a se perguntar sobre isso. Será que alguém viu? Alguém foi testemunha ocular quando o peixe abriu aquela sua boca e vomitou Jonas na praia? Será que alguém viu isso? E ele diz, o próprio Esbe diz, se isso aconteceu, a história deve ter se espalhado rapidamente, talvez até chegando a Nínive, e isso, claro, possibilitou ao povo a crer no testemunho do profeta Jonas, nessa mensagem de juízo. Mas é uma conjectura, não podemos afirmar se alguém viu ou não viu. Mas o importante é que essa história está na Bíblia, está no livro de Jonas, você pode ler. Outra pergunta bem curiosa, será que Jonas havia sido branqueado, né, pelos sucos gástricos do peixe? Será que ele ficou assim, de forma a aquilo tornasse como um sinal para os ninivitas, né? Será que esses sucos gástricos do peixe, com certeza Jonas, quando foi vomitado, cheiroso, com certeza ele não ficou naquela ocasião. Não é? Imagine uma pessoa passar 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um peixe, com certeza ele não saiu ali cheiroso, coisa nenhuma. Ele estava ali, certamente ali, cheirando a peixe, né? Bem, a última curiosidade aqui, ainda a respeito de uma pergunta, sua aparência era tão estranha que ninguém podia duvidar de quem ele era e do que havia acontecido com ele. Será que a sua aparência, né, estranha, né? Vamos aqui, são apenas conjecturas levantadas pelo comentarista Esbe, um excelente comentarista. São questões que nós não podemos assim de fato respondê-las, porque a Bíblia não vem se ater sobre determinados pontos de vista aqui que nós encontramos. Mas agora, há uma frase muito interessante, dita pelo grande pregador, o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. O que ele disse sobre Jonas? Ele disse o seguinte: a vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus. A vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus. Se você tirar Deus da história do profeta, não resta nada para escrever. Então, veremos que Jonas sem Deus, segundo aqui Charles Spurgeon, e nós concordamos com isso, se tirar Deus da história de Jonas, nada resta a falar acerca do profeta. Por quê? Porque a sua sobrevivência, a sua segunda chance, quem deu foi o verdadeiro Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então são pontos relevantes. Não se esqueça que o capítulo 2 foi o capítulo da comissão, ou da segunda comissão, o capítulo da segunda chance que o Senhor deu ao seu profeta Jonas. Vamos ainda a alguns pontos aqui extremamente relevantes acerca do profeta, antes de nós falarmos acerca do profeta propriamente dito aqui, acerca do capítulo 3. Vamos falar um pouco sobre alguns procedimentos dos ninivitas. Por quê? Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e não, às vezes tem pessoas que, talvez por falta de tempo, por falta de uma maior, de um estudo melhor, mais acurado, talvez por falta até de outras informações extras bíblicas, através de fontes de consulta, de dicionário, de enciclopédia, etc., comentários. As pessoas às vezes não se aprofundam em outros aspectos que às vezes a Bíblia deixa de lado, não acha tão relevante comentar. Porém, de repente, você é uma pessoa que tem a curiosidade de querer aprender mais sobre os ninivitas, então vou trazer aqui algumas informações de caráter relevante acerca dos ninivitas, né? Então vamos falar sobre alguns procedimentos destes ninivitas. Coisa boa eles não eram. Os ninivitas não eram pessoas boas, de boa índole, de forma alguma. E o comentarista, o Esbe, ele traz alguns nos seus comentários, traz alguns aspectos sobre os assírios. Por exemplo, os assírios eram conhecidos por todos os vizinhos por sua violência e também por sua
crueldade diante dos inimigos. Então ele cita aqui, a própria história secular pode com certeza lhe informar, né? Historiadores falam a questão dessa questão bélica, dessa questão cruel dos ninivitas, quem eram de fato os ninivitas. Então ele diz que os assírios eram conhecidos por todos os povos vizinhos como pessoas de extrema violência e também por sua crueldade com os seus inimigos. E, claro, não poderia deixar de ter entre eles aquela questão da transgressão mãe de todos os pecados. Qual é a transgressão mãe de todos os pecados? A idolatria. Então o povo de Nínive eram também extremamente idólatras. Outro ponto relevante é que eles, a maldade deles era tão grande que eles empalavam vivas suas vítimas em estacas pontiagudas e deixando essas pessoas à mercê da morte, deixando essas pessoas ali em extremo deserto para que elas fossem assadas pelo calor do deserto. Então eles, os ninivitas, empalavam vivas as suas vítimas. Outro ponto também extremamente cruel quanto aos ninivitas é que a história mostra, os historiadores, que eles decapitavam pessoas, e isto aos milhares, e empilhavam seus crânios perto das portas da cidade. Então decapitavam pessoas aos milhares. Essa questão da decapitação, agora que está sendo atual no Brasil, infelizmente, nos presídios, não é coisa de longe, é coisa de milênios atrás. Então essas pessoas, os ninivitas, os assírios ou os ninivitas, decapitavam pessoas aos milhares. E chegava ao ponto também de esfolar pessoas vivas, eram muito cruéis, matavam pessoas vivas, esfolavam as pessoas, estas ainda estando com vida. Não respeitavam também nem sexo, nem idade, e seguiu a política de matar os bebês e crianças pequenas para que não fossem cuidadas ou não ter o cuidado com elas. Né? Você pode ler Naum capítulo 3, versículo 10, há de convir que isto foi uma realidade. Bem, sobre o lugar, outro ponto relevante é que poucos comentaristas chegam a comentar, mesmo porque a Bíblia não chega a entrar em detalhes, sobre o lugar onde o peixe vomitou o Jonas. Que lugar foi esse? Com certeza, já lhe adianto, não foi em Nínive, porque em Nínive não há praia do mar, né? Não há. Agora, comentaristas se furtam a comentar sobre este lugar do vômito do peixe. Por quê? Porque a Bíblia, conforme eu já disse, não traz muitos detalhes sobre essa questão. Você vai lá entre o final do capítulo 2, quando o texto diz assim, eu vou ler esse texto aqui, que diz assim, quando nós lemos o capítulo 2, o texto diz, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Isso aqui foi no capítulo 1. Agora, no capítulo 2, o texto diz assim, vamos ao capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre a oração de Jonas. E nessa oração o texto diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então o Senhor falou a Jonas, vimos isso no capítulo, na última videoaula. O Senhor falou com o peixe, falou ao peixe, isto é, deu ordem ao peixe, e o peixe vomitou Jonas ali. O texto diz na terra. Então observe, alguns pregadores chegam a dizer que ele vomitou Jonas na praia de Nínive, mas isso é uma incoerência, porque em Nínive não há praia, não é? Não há praia. Então o peixe não vomitou Jonas ali próximo, já ali aos muros de Nínive. Não, você verá que isso não aconteceu, certo? Você verá nesse estudo. Mas nós iremos trazer aqui alguma explicação. Eu prefiro acreditar, eu particularmente, você não é obrigado a concordar com o meu ponto de vista, porém, eu creio que há alguma coerência. Porque quando o Senhor falou com Jonas para que ele fosse até a cidade de Nínive, o que é que ele fez? Ele desobedeceu o Senhor e ele desce para Jope. Jope, na cidade marítima, ali a cidade portuária, e ele ali comprou sua passagem. Vocês já ouviram já leram acerca disso na própria palavra do Senhor, e o seu destino era a cidade de Tarsis, ia para Tarsis, né? Ficava aproximadamente a mais de 4.000 quilômetros de distância. Quanto mais longe dos ninivitas, para Jonas seria melhor. Então ele desceu para Jope. Eu creio que Deus poderia ter feito com que esse peixe vomitasse o seu profeta na própria praia de Jope. Por que não? Não é? E dali, se você tiver um mapa na Bíblia, ou um mapa fora da Bíblia, aí, ou uma enciclopédia geográfica, ou um atlas geográfico, melhor dizendo, você verá, e você pode medir de Jope até a cidade de Nínive, aproximadamente ali, é muito distante, aproximadamente 900 quilômetros, muito distante essa viagem. Por quê? Porque entre o final do capítulo 10 e o início do versículo 3, nós já veremos que Deus já vai dar ordem a Jonas para ele novamente pregar aquela palavra que o Senhor anteriormente tinha lhe dado.
Então, entre o capítulo 10, perdão, entre o versículo 10 do capítulo 2 e o início do capítulo 1 do versículo 3, aconteceu aqui coisas que a Bíblia não comenta. Por exemplo, a ida de Jonas, como foi essa viagem dele, né? Se ele realmente partiu de Jope, a questão que eu estou aqui defendendo, você não é obrigado a concordar comigo, se ele partiu de Jope, quando o peixe o vomitou, e ele foi com destino agora a Nínive, esse percurso, em linha reta, dá aproximadamente 900 quilômetros. Se um homem normalmente caminha 30 quilômetros por dia, isso ele demorou, você pode fazer as contas aí, você divide 900 aí por 30, dá cerca de um mês aproximadamente de caminhada, isto é, 30 dias de caminhada até Jonas sair de Jope, se de fato o peixe o vomitou em Jope, até a cidade de Nínive. Então, aproximadamente um mês caminhando em direção ali a nordeste, né? Sempre em direção a nordeste, até chegar à cidade de Nínive. Esta é uma conjectura que faço, numa assim, segurança bíblica no que eu estou falando, porque a Bíblia não fala acerca deste momento em que o peixe vomitou Jonas e até a chegada de Jonas em Nínive. A Bíblia não fala, ela silencia quanto a essa questão. Então você pode pesquisar, muitos estudiosos, muitos comentaristas, eles omitem trazer alguns pontos ou defender algum ponto de vista acerca disso. Eu apenas deduzi, não posso afirmar com certeza 100% que esse meu ponto de vista é verdadeiro, porém, creio que assim como Jonas, ele desceu para Jope para pregar o navio, por que não o Senhor ter feito com que aquele peixe o vomitasse ali naquela terra? Bem, meus amados irmãos, vamos, já comentamos acerca disso, alguns pontos para lhe ajudar a respeito dos ninivitas. Nós vamos, a partir de agora, iniciarmos o nosso comentário a partir do versículo 1 do capítulo 3 de Jonas. Então o assunto, você já sabe, Jonas vai a Nínive. Agora ele vai ter que ir àquela cidade. Por quê? Porque o Senhor não abandonou o seu profeta. Jonas orou ao Senhor, Deus em sua grande e infinita misericórdia, na sua compaixão, atendeu ali a oração do seu profeta, dando a ele outra chance. Quem sabe você é uma pessoa que está fugindo de Deus e Deus vai lhe dar, ou lhe deu, ou está lhe dando uma segunda chance. Meu amado, minha amada, volte-se para Deus, cumpra o ídolo do Senhor Jesus Cristo, não fuja do Senhor, porque certamente nem sempre haverá um peixe para lhe engolir e lhe preservar e lhe vomitar, onde Deus quer que você realmente inicie a sua jornada, a sua caminhada, tá bom? Vamos ao nosso capítulo 3? Vamos lá. Jonas vai a Nínive. Jonas capítulo 3, versículo de 1 a 10. O texto vai nos dizer, versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, né? A palavra do Senhor novamente veio a Jonas. Por quê? Porque Deus sempre dá uma segunda chance. Nós vimos, você que estuda a Bíblia sabe que Deus já deu chances, uma segunda chance a grandes homens de Deus. Por exemplo, Deus deu uma segunda chance para Abraão. Quando ele desceu, fugiu ali para o Egito, e ele mentiu acerca da sua esposa, não disse que era sua esposa, mas sua irmã. Quer dizer, ali ele fraquejou, mas Deus lhe deu uma segunda chance. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 12, versículo 10, ao capítulo 3, e capítulo 3, versículo 4. Então Jonas fugiu para o Egito, não é? Mentiu sobre a sua esposa e ali, mas Deus lhe deu uma segunda chance. Como também Moisés. Moisés foi outro personagem que matou um homem, né? Enterrou na areia, isto é, crime de homicídio, ocultação de cadáver, mas Deus fez com que ele fosse o líder, liderasse o seu povo até chegar à terra prometida, pelo menos ali até a fronteira da terra prometida. Por quê? Porque Deus sempre é um Deus que dá a segunda chance. Como também deu a Pedro a segunda chance. Nós sabemos que Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes, mas Jesus o perdoou e disse, segue-me. Né? Você pode ler isso em João capítulo 21, versículo 19, quando o Senhor deu a Pedro uma nova perspectiva de vida, deu a ele, renovou, podemos dizer, o seu líder, o líder a Pedro, para que ele seguisse novamente ao Senhor Jesus Cristo e pregasse o Evangelho. Então Deus sempre é o Deus da segunda chance. Por isso que o texto diz, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, aí o texto vai nos mostrar aqui como foi esta ordem. E o texto vai nos dizer, observa o versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Se você olhar o versículo primeiro, logo os primeiros versículos
do capítulo 1, você verá que praticamente foi a mesma palavra. O Senhor diz, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Isto é, Deus está mandando ele novamente ir a Nínive com esta mesma comissão, com esta mesma mensagem. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então Deus já tinha dito a ele qual era o teor da mensagem ao profeta Jonas. Então o texto aqui é importante porque a Bíblia nos mostra aqui a grande cidade de Nínive. Realmente 4 vezes, só no capítulo, no livro de Jonas, este termo grande cidade é mencionado pelo menos umas 4 vezes. Primeiro você verá em Jonas capítulo 1, versículo 2, está como eu estou lendo agora aqui, no capítulo 3, versículos 2 e 3, e também em Jonas capítulo 4, versículo 11. Sempre esse termo, o Senhor falando, mostrando, dando testemunho que essa cidade era de fato uma cidade grande, isto é, uma grande metrópole. Então, uma cidade de grande esplendor e influência naquela época, a capital da Assíria, uma grande metrópole, uma capital das maiores potências mundiais daquela época. E esta cidade, como curiosidade, ela foi fundada por Nirode, que foi ali foi bisneto de Noé. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 10, versículo de 8 a 10. Nirode foi o fundador desta cidade chamada Nínive. Foi uma cidade que foi construída às margens do rio Tigre, né? Você sabe que ali existe o rio Tigre, o rio Eufrates, e esta cidade ficou às margens, foi criada ali às margens, foi construída às margens do rio Tigre. Foi uma das cidades principais do poderoso Império Assírio. Havia outras cidades do Império Assírio, mas Nínive era a capital, o estado desse grande império, onde estava ali o seu rei. O texto nos mostra, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Alguns comentaristas, muitos comentaristas, não posso dizer só alguns, quase todos, ou todos praticamente, chegam a afirmar que a cidade era de fato grande, porque só o perímetro da cidade, incluindo seus subúrbios, chegava a cerca de 95 quilômetros, isto é, claro, medindo todas as ruas, né, com as suas esquinas, claro, os seus quarteirões, incluindo também o subúrbio, a questão dos subúrbios desta cidade, chegava a um perímetro de 95 quilômetros. Era uma cidade extremamente grande para os padrões daquela época. E também era uma cidade, você sabe que as cidades antigas eram cidades construídas ali, bem fortalecidas, com altos muros, com sentinelas, com portas, muito bem vigiadas. Esta cidade era circundada por uma muralha interior, e essa muralha tinha uma espessura de 15 metros, então uma muralha forte e com cerca de 30 metros aproximadamente de altura. Então uma cidade muito forte, muito sólida, preparada defensivamente para revidar ou contra-atacar qualquer possível ataque do inimigo exterior. Esta era a cidade de Nínive, por isso que o texto diz, né? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Isto é, a mensagem de Jonas era uma pregação de juízo. A mensagem de Deus era uma mensagem de juízo. Deus iria realmente condenar aquela cidade se o povo não se arrependesse. E Jonas, infelizmente, não vai entender este aspecto da sua mensagem, que sua mensagem realmente vai lograr êxito. Mas Jonas, coitado do Jonas, né? Nós veremos que o Jonas aqui ainda não tinha aprendido ainda como era de fato o coração de Deus e como o povo seria receptivo à sua mensagem. Vamos ao versículo 3? Bem, no versículo 3, o texto diz que Jonas agora vai obedecer, porque o Senhor diz, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu já te disse. O verso 3 diz, levantou-se Jonas e foi a Nínive. Então Jonas agora já tinha passado por uma triste experiência, né, que não vale a pena desobedecer ao Senhor, não vale a pena ficar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, né, ou aquele mau cheiro, dentro daquele lugar escuro, fétido. Jonas então ele obedece aqui agora, certo? O texto diz, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, isto é, 3 dias para você percorrer todas as ruas. Então 3 dias de caminho, entenda, claro, está incluída aqui a parte dos subúrbios dessa cidade, as ruas, né, e ruas grandes, ruas pequenas, esquinas, praças, certamente essa cidade tinha. Então entenda esses 3 dias como 3 dias de caminhada, claro, ele passando por todas as ruas. Se Jonas percorresse todas as ruas da cidade de Nínive, ele iria demorar cerca de 3 dias. Então, é uma cidade extremamente grande para os padrões daquela época.
No versículo número 4, nós já veremos Jonas pregando a sua mensagem, e a mensagem de juízo. O texto diz: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. Isto é, no primeiro dia já começou a pregar a mensagem. E o texto da sua mensagem, ou o tema da sua mensagem, era só esse. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Isto é, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Agora, imagine as pessoas inimigas, porque viram que ele era um profeta estranho, não era gente do ninivita, não era um assírio, mas era de fato um hebreu, pregando esta mensagem, essa ousada mensagem, dizendo que dentro de 40 dias a cidade de Nínive seria destruída, isto é, subvertida. Então estava ali Jonas agora, né, que tinha passado por essa dolorosa experiência, podemos entender assim, né? Ele realmente foi uma experiência amargosa, porém muito proveitosa para Jonas aprender que não vale a pena obedecer ao Senhor. Estava ele pregando essa mensagem de juízo. Agora, interessante é que, por que Deus escolheu 40 dias? Por que Deus deu 40 dias e não deu 20 dias, ou 30 dias, ou um mês, ou quem sabe o dobro de dias? Mas Deus deu só 40 dias. Aí você sabe que na Bíblia, sempre que aparece esse termo 40 dias, esse termo não é nada desconhecido da gente. Nós veremos que, você lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você verá que 40 dias, alguns personagens vivenciaram esses 40 dias. Você está lembrado que na questão do dilúvio, quantos dias e quantas noites choveu sobre a terra? 40 dias e 40 noites. Né? Gênesis capítulo 7, versículo 4, fala sobre isso. Os espias, por exemplo, os espias quando saíram, foram comissionados para explorarem a terra e trazerem seus relatórios. Quantos dias eles passaram ali percorrendo aqueles lugares para trazer um relatório? Passaram 40 dias. Números capítulo 14, versículo 34, fala sobre 40 dias. Nós veremos também, por exemplo, o gigante Golias. O gigante Golias, quando enfrentou, ou pelo menos quando ousou enfrentar, quando ousou desafiar, e ele realmente desafiou os exércitos, o homem para lutar com ele. Durante quantos dias Golias fez na sua altivez, ele desafiou o povo de Israel? 40 dias. Você pode ler isso em 1 Samuel capítulo 17, versículo 16. Então o número 40 é um número que ele é muito repetido na Bíblia. Bem, capítulo 4 então diz: versículo 4 diz: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. Já no primeiro dia ele já começou a pregar, ele não perdeu tempo. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, isto é, será destruída. Era a mensagem de juízo de Jonas. Jonas não estava ali pregando o evangelhozinho fraco, aliás, não era evangelho naquela época, mas não era uma mensagenzinha para colocar confeito na boca da assistência, não, de forma nenhuma. Mas era uma mensagem poderosa, uma mensagem vigorosa, uma mensagem severa, uma mensagem de juízo, Vamos ao versículo número 5 agora? Vamos lá. Versículo 5, estamos estudando o capítulo 3, versículo 5, dando prosseguimento ao nosso estudo. Nós veremos agora o efeito da mensagem de Jonas, né? E a atitude do povo. Nós veremos nestes versículos seguintes o efeito produzido pela mensagem de Jonas. Aliás, não era a mensagem de Jonas, era a mensagem de Deus, claro, através do seu profeta. O versículo 5 diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Veja só o impacto da mensagem de juízo de Jonas. Jonas está dizendo: ainda 40 dias, ou isto é, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Por quê? Porque Deus iria de fato destruir essa cidade perversa. Você viu já na nossa introdução, nós falamos aqui por alguns exemplos de perversidade do povo da Assíria, particularmente dos ninivitas. Os homens de Nínive creram em Deus. Observe o texto aqui. Creram em Deus. Alguns comentaristas chegam a afirmar que Jonas, além desta mensagem de juízo, certamente ele contou acerca do seu testemunho. Certamente ele pode ter contou sobre algumas experiências de Deus, do Deus de Israel, em relação ao próprio Israel, como Deus resgatou o povo do Egito. Há esta possibilidade, não é? Dele ter contado, porque o texto diz que os homens creram em Deus. E para crer em Deus, você precisa realmente ouvir coisas a respeito de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É um ponto de vista de alguns comentaristas. Então, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Observem, eles creram, mas não foi apenas o crer por crer. O que é que eles fazem agora? Eles agora vão fazer um jejum.
O texto diz, e fizeram, proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, isto é, panos grosseiros, e são conhecidos como cilício, eles vestiram cilício, isto é, roupa grosseira, né? Vestiram-se de panos, desde o maior até o menor, isto é, em todas as faixas etárias, desde a criança até o mais velho, o ancião, todas as pessoas concordaram ou creram em Deus e apregoaram jejum e vestiram-se de pano. Tanto as crianças como também os adultos. Por quê? Porque o texto diz, desde o maior até o menor. Isto é, foi a atitude do povo em decorrência do efeito da mensagem do profeta Jonas. Agora você verá que esta mensagem de Jonas vai chegar até o trono do rei de Nínive. Porque o texto diz assim, observe, o versículo 6 expressa, porque esta palavra de quem? De Jonas, essa mensagem de juízo, chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono. Por que o rei de Nínive? Por quê? Porque Nínive era capital-estado, era a maior capital, era a grande metrópole, certamente era a capital, lógico, a capital da Síria, e lá estava o trono do rei, ali estava o palácio real. Então esta mensagem de juízo divino chegou a abalar o próprio trono do rei de Nínive, que aqui não é mencionado o seu nome, mas o texto diz, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono. Jonas foi o único pregador que pregou e um rei levantou-se do seu trono. Mas não bastou apenas o rei levantar-se do seu trono. Veja o que o rei fez. O texto diz, levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, isto é, abdicou das suas vestes sacerdotais, das suas vestes reais, tirou as suas vestes reais, e o texto diz, cobriu-se de pano de saco, isto é, imitou a atitude do povo, vestiu-se também em roupas de cilício, isto é, deixa para lá todas as vaidades, né, essas roupas finas, né, daquela época, certamente eram as melhores vestes, era do rei, ele abdica de tudo isso, porque ele queria estar ali contrito, queria realmente arrepender-se e pedir clemência a Deus. Então ele veste-se, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Veja bem, ele estava no seu trono, levantou-se do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu agora roupas de silício, isto é, de roupas grosseiras, e além do mais, ele assenta-se sobre cinzas, isto é, demonstrando toda a sua contrição devido ao efeito da mensagem de juízo pregado pelo profeta Jonas. Então Jonas foi o único pregador do mundo até agora que pregou. Um rei levantou-se do seu trono, o soberano de uma nação levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de uma roupa simples de silício e também assentou-se sobre cinza. Jonas foi o único pregador que o efeito da sua mensagem fez com que o soberano de uma nação, o monarca de uma nação, se humilhasse. E o texto vai nos mostrar que este rei, além dele ter levantado-se do seu trono, tirado suas vestes reais e ficar sentado sobre cinzas, o texto vai nos mostrar que o rei vai apregoar ali uma palavra de forma ou um decreto, de maneira que toda aquela cidade aceitasse aquela mensagem de juízo e se humilhasse. É isso que vai nos mostrar o versículo número 7. Ouça. E fez uma proclamação. Quem fez? O próprio rei de Nínive, que se divulgou em Nínive por mandado do rei, isto é, por decreto do rei, e dos seus grandes, isto é, seus nobres, a nobreza também concordou, dizendo, veja só, o teor do decreto do rei. Certamente lá no diário oficial, podemos assim admitir, do rei, lá de Nínive, saiu esse decreto. Nem homens, nem animais, nem bois, isto é, começa a falar agora dos animais domésticos, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Então vejam que o jejum não era só para as pessoas, mas também deveria atingir os próprios animais domésticos dos ninivitas. O texto diz, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove alguma coisa, nem se lhes dê pasto, isto é, jejum total, desde o rei, né, que está lá no ápice, né, da pirâmide, até quem? Até os seus menores súditos, todos estariam submetidos a este decreto.
todo deveria realmente jejuar, todos deveriam se humilhar na presença de Deus, ou pelo efeito da mensagem produzida pelo profeta Jonas. E ele diz mais, não se dê pasto nem bebam água, isto é, jejum total. Então vejam, amigos, que mensagem poderosa foi essa mensagem do profeta Jonas. No versículo número 8 diz assim, mas os homens e os animais estarão cobertos. O texto ainda prossegue no decreto. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco. Isto é interessante que até os animais, neste decreto, o rei pede que os próprios animais, eles estejam ali, eles fossem também cobertos por panos de silício, por panos de saco. Os próprios animais, né? Você pensa, que animal? E o animal vai se arrepender? Não, mas ela era uma forma de mostrar a Deus que não só eles se submeteram a este juízo, a esta mensagem do Senhor, como também os próprios animais foram impedidos de se alimentarem, de tomarem água. Então foi um risco que eles correram ali, para que até os seus próprios animais poderiam ter o risco ali, quem sabe, crianças, de morrerem ali sem comerem nada, sem tomarem nada. Então o texto vai nos mostrar isso com muita clareza. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus. Era o decreto do rei. Vocês devem vestir roupas de pano de silício, vocês devem clamar, mas não é um clamorzinho devagarinho, baixinho não. É clamar fortemente a Deus, é pedir a Deus por misericórdia, era clamar mesmo, era gritar, era pedir socorro a Deus, para que Deus não destruísse a cidade de Nínive e o seu povo consequentemente. Então o texto diz, clamarão fortemente a Deus e se converterão, isto é, iriam abandonar as práticas, homicídio, latrocínio, parar de estar degolando pessoas, parar de estar matando pessoas, parando de estar assaltando pessoas, parar toda a idolatria. Era isso que o rei estava dizendo. Se converterão. Isto era mandado do rei. E o texto diz, cada um do seu mau caminho. Cada um do seu mau caminho deveria arrepender-se. E da violência que há nas suas mãos. Né? Que se o Brasil, se os brasileiros, se o nosso presidente, se de repente os nossos governantes parassem um pouco e dissesse, olha, o Brasil precisa de um jejum, os brasileiros precisam jejuar, como seria bom, como isso seria agradável a Deus. E as pessoas realmente, a começar deles, dos nossos representantes, dos políticos, se arrependessem e pedissem clemência a Deus para Deus mudar o coração deles. Quão bom seria para o nosso país. Quão bom seria isso para o nosso país. Mas o texto mostra, cada um do seu mau caminho deverá se converter e da violência que há nas suas mãos. Então, uma mensagem. Este foi o decreto do rei, este foi o teor da mensagem do rei que o profeta Jonas fez questão de colocar no seu livro. No versículo 9, aí veremos o parecer do rei. Por quê? Porque tudo isto era uma tentativa do rei para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. Ele queria que Deus fosse clemente para com os ninivitas. Apesar dos ninivitas serem maus, agora o rei pediria que o povo desse um basta a todas as maldades, clamasse fortemente a Deus, se convertesse dos seus maus caminhos, deixasse toda a violência, e realmente ele esperava que o povo se convertesse, ou que Deus tivesse misericórdia dele. O texto diz, quem sabe se voltará a Deus, isto é, a mensagem do rei. O rei diz, quem sabe se essa nossa atitude vai convencer Deus, e Deus não vai, ou vai mudar o coração de Deus, e Deus não vai mais destruir nossa cidade. O parecer do rei está aqui no versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá. É claro que Deus, você sabe que Deus, quando esse termo arrepender-se, não significa que Deus é como nós. Nós cometemos erros e nos arrependemos porque a gente erra. Quando você lê na Bíblia, Deus arrependeu-se do que iria fazer, é que Deus mudou de atitude. Agora, por que Deus muda de atitude? Muitas vezes, Deus deixa de aplicar o seu juízo. Por quê? Porque às vezes Deus espera uma contrapartida do homem, da nação, das pessoas. Se realmente as pessoas derem crédito à mensagem do Senhor, claro que Deus será compassivo, longânimo, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus é amor, claro, é juízo, Deus é justiça, mas é amor. E muitas vezes, em muitas ocasiões, Deus arrependeu-se, Deus mudou de atitude. Por quê? Porque houve uma contrapartida. Alguém mudou para Deus mudar a sua sentença. Então quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. O rei entendeu que Deus estava furioso. O rei sabia que realmente a
a crueldade de seu povo era uma crueldade extrema. E Deus certamente iria castigar o seu povo. Mas ele pede aqui, ele mostra que talvez Deus, quem sabe Deus seja clemente para conosco, quem sabe Deus vai ser compassivo, ser misericordioso. E se arrependerá. E se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Era isso que o rei, era o desígnio do rei, a intenção do rei era essa, que o seu povo fosse poupado da morte certa. Então, quem sabe se Deus voltará atrás. Este era o desígnio do rei. E no final, o versículo 10, que será o último do nosso texto aqui hoje, nós veremos que de fato acabou-se ali a violência, né? Houve um cessar. As violências foram cessadas, não houve mais violência, porque o versículo 10, assim expressa. E Deus viu as obras deles, isto é, Deus viu a atitude deles. Deus viu o povo se arrepender. Deus sondou os corações. Deus, além de ver o rei levantar-se do trono, ver o rei tirar suas vestes reais, vestir roupa de cilício, e consequentemente também o povo vestiu roupa de pano de saco e os animais, e o povo não comia, o povo não bebia, o texto diz, e Deus viu as obras deles, isto é, Deus viu a atitude do povo, e que realmente eles tinham se mudado de atitude, porque o texto diz, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus, além de ver essa atitude externa deles, Deus também viu o interior do coração. É isso que Deus vê. Muitas vezes nós vemos apenas o exterior, nós seres humanos, mas Deus vê o interior do coração. E de fato, o texto assim diz, com muita clareza. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E o texto diz, e Deus se arrependeu, isto é, Deus mudou de atitude. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Isto é, Deus voltou atrás, por quê? Porque o Senhor viu a atitude do povo. E aqui nós terminamos, mas a partir desse momento nós vamos já para fazer aqui um arremate em nossa videoaula, vamos trazer alguns pontos aqui de extrema relevância. Primeiro, alguns chegam a dizer, por exemplo, o Champlin, que é um excelente comentarista, não só do Antigo Testamento, como do Novo Testamento e da sua enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, ele chega a dizer em um dos seus livros, né, dos profetas, ele diz que o livro de Jonas é o João 3,16 do Antigo Testamento. Então, João 3,16, você sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele diz que Jonas, o livro de Jonas é o João 3,16 do Antigo Testamento. Bem, se Deus não desse uma oportunidade a nós, imagine só, como nós estaríamos hoje. Sempre nós erramos, sempre nós falhamos, eu falho, você com certeza falha também. Imagine se Deus não nos desse uma segunda chance. Onde estaríamos nós? Mas graças a Deus, que Deus, assim como deu uma segunda chance a Abraão, deu uma segunda chance a Moisés, deu uma segunda chance a tantos outros, até mesmo o próprio Davi, deu uma segunda chance a Pedro e a tantos homens de Deus, tem dado a mim e tem dado a você. Imagine onde nós estaríamos se Deus não nos tivesse dado uma segunda chance e uma terceira e uma quarta. Sempre Deus está dando uma chance para todos nós. Estaríamos perdidos com certeza se Deus não nos desse as oportunidades que Ele nos tem dado. Bem, outro ponto relevante aqui, arrematando a nossa videoaula, é que sempre foi tarefa de Israel dar testemunho de Deus às nações. Infelizmente, Israel restringiu-se a si próprio. Israel ficou ali centrada no seu território e não achando-se que era o povo eleito, o povo da promessa, e não queria de forma alguma trazer aquela mensagem, ou pelo menos falar, dar testemunho de Deus às outras nações. Mas a mensagem, a intenção de Deus era que Israel fosse um espelho para as demais nações, fosse uma luz para as demais nações, fosse uma nação realmente de sacerdotes. Para quê? Para que testemunhasse acerca das grandes bênçãos de Deus, das grandes misericórdias, do grande livramento. Infelizmente, Israel ficou restrito ao seu território. E Jonas foi um exemplo disso. Jonas, que foi criado nessa cultura de ser um povo especial, zeloso ali, ele não queria de forma alguma mexer 1 milímetro para sair da sua terra para pregar uma mensagem a um povo inimigo do seu povo. E nós, como Igreja do Senhor, nós temos também essa incumbência dada pelo Senhor Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus disse: "Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura." Não podemos agir como Jonas agiu, pegando contra Azimute e não se importando com o povo, com o destino das almas que estão perdidas.
Ao contrário, a igreja do Senhor deve fazer melhor do que Jonas, deve ir atender o chamado do Senhor na primeira oportunidade. Eu quero aproveitar aqui, ler Gálatas capítulo 3, versículo 28. É um texto muito interessante, porque Deus não é o Deus apenas de uma nação. Deus quer que todas as pessoas se convertam. É claro que nós sabemos que nem todas as pessoas hão de se converter, mas toda pessoa, independente da sua etnia, independente da sua raça, da sua nação, de sua língua, de seu povo, Deus quer ter um povo comprado pelo precioso sangue de Jesus. E Deus não faz distinção de pessoas. Vamos ler Gálatas, um texto muito interessante, Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isto é, Deus não fará nem fez acepção de pessoas. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é para todos. Jonas deveria pregar apenas em Nínive, mas ele recusou na primeira vez a pregar essa mensagem. A igreja do Senhor deve ir por todo mundo, porque o Senhor já diz, o Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ora, Jonas fugiu de Deus, mas teve uma segunda chance. Consequentemente, Deus sempre vai lhe dar uma chance, mas não sabemos quantas chances Deus vai lhe dar. Você pode sentir que é desqualificado. Muita gente às vezes, não quero servir a Deus, não quero ter uma incumbência na igreja porque eu me sinto desqualificado para servir a Deus, né? E isto porque muitas vezes é proveniente de erros anteriores no passado. Muitas vezes a sua mente, aquelas obras do passado ainda estão na sua mente, por isso você sente-se desqualificado. Mas no serviço de Deus não é uma posição conquistada. Você, claro, que não pense que pelos seus méritos você vai conquistar uma posição diante de Deus. Ninguém é qualificado, de fato, para o serviço de Deus. Mas Deus ainda nos pede que realizemos a sua obra, né? Então você pode sim ter outra chance, tá, meu amado irmão? Então deixa esse passado de lado, trabalhe para o Senhor Jesus, seja uma pessoa aplicada à obra de Deus, faça o melhor que você puder pela obra do Senhor e com certeza o Senhor há de lhe recompensar. Jonas deveria pregar uma mensagem de condenação, o que certamente era uma tarefa não muito desejável por ele. Então, meu amado irmão, você deve pregar a palavra de Deus, não se importe com o que as pessoas vão lhe dizer, não se importe se você vai perder em popularidade. Certamente em muitos lugares hoje as pessoas não pregam mais o evangelho que fala sobre inferno, que fala sobre pecado, mas as pessoas estão mais ávidas para ouvir o evangelho que mais doce. Mas o evangelho não é nada doce. O evangelho realmente é uma mensagem de amor, com certeza. Mas também, se a pessoa não aceitar a Cristo por amor, consequentemente há de arcar com os prejuízos espirituais. Então, prega a palavra do Senhor, independente se as pessoas vão gostar da sua mensagem ou não, pregue aquilo que Deus lhe deu. Se Deus lhe disse para você combater o pecado ou pregar uma mensagem de juízo, que pregue essa mensagem, tá certo? As pessoas hoje estão querendo mais que os pregadores preguem o que elas querem ouvir, mas o verdadeiro pregador é aquele pregador que prega a mensagem que Deus de fato deu para o povo, quer o povo goste ou que o povo não goste, a mensagem de Deus deve ser pregada. Muito bem. Outro ponto importante, interessante aqui, é que houve um jejum realmente de 3 dias. Foram 3 dias de jejum, o povo contrito, né? E até eu falei, se os brasileiros realmente, se as nossas autoridades e todo o povo jejuassem, será que você estaria disposto a jejuar durante 3 dias, ou 2 dias, ou até mesmo 1 dia? Será que você está disposto a pagar o preço para que a nossa nação, ou nós, será que estamos dispostos, me incluo também, a pagarmos o preço para que a nossa nação seja mudada? Será que você faria parte deste povo de Deus que iria ficar contrito, iria se humilhar na presença do Senhor, a fim de que o Senhor tivesse misericórdia do Brasil, nossa nação tão prejudicada por tantas falcatruas na nossa política? Será que você estaria disposto a somar-se ao povo que quer que Deus realmente mude a nossa nação? Bem, se de fato você está disposto a fazer isso, se de fato você está disposto a orar mais pelo Brasil, a orar mais pelas nossas autoridades, pelo nosso povo tão sofrido por essa violência tão grande, tão extrema, com certeza Deus poderá trazer grande surpresa para a nossa nação brasileira. E outro ponto extremamente relevante é uma mensagem que o Senhor Jesus disse, quando o Senhor se refere à questão do povo de Ninivitas. O Senhor Jesus condena a atitude dos israelitas, pelo menos ali confronta eles quando diz que a questão que os ninivitas se arrependeram com a mensagem de Jonas. E ele diz, eis aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus disse que no juízo o povo de Nínive se levantará para condenar os israelitas
por sua recusa a se arrepender. Você pode ler isso em Mateus capítulo 12, versículos 39 ao 41. Vamos ler essa mensagem? Vamos ler. Mateus capítulo número 12, versículos 39 a 41. O texto diz: Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aí vem a mensagem de juízo do Senhor. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, ou quem é maior do que Jonas. Então, os israelitas da época do Senhor Jesus não tinham nenhuma desculpa para não dar crédito ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que ele era maior do que Jonas. Ora, se uma nação inteira, se uma cidade inteira, nós veremos isso no capítulo seguinte, arrependeu-se com a pregação de Jonas, imagine, e olhe que Jonas não fez nenhum milagre, hein? Jonas não ressuscitou mortos, Jonas não curou paralíticos, não limpou pessoas, os leprosos, de forma alguma não deu vista a cegos. Jesus fez tudo isso e muito mais do que isso. E muitos deles não se converteram com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus aqui é muito enfático, ele mostra aqui que no juízo os ninivitas se levantarão e condenarão a nação de Israel, porque eles deram crédito, enquanto eles deram crédito a Jonas e a sua mensagem, os israelitas não deram crédito ao Senhor Jesus Cristo. Alguns não deram crédito. O propósito do juiz de Deus sempre é a correção e não a vingança. Então lembre-se disso. O propósito de Deus sempre é a correção e não a vingança. Deus queria corrigir o povo com a mensagem de juízo. Claro, o povo realmente arrependeu-se, a começar do seu próprio rei e até o seu mais baixo súdito. Todos se arrependeram através das suas obras, pararam de serem maus. E de fato, Deus viu isso e se compadeceu do povo. Então Deus, assim como o povo, o propósito de Deus é a correção e não a vingança, ele está sempre a mostrar a sua compaixão a quem deseja buscá-lo. Então se você está realmente precisando, meu amado irmão, de uma segunda chance, aproveite essa oportunidade que Deus lhe dá. Lembre-se que muito pior do que muitas pessoas hoje procedem, os ninivitas assim procediam, né? Empalavam pessoas, matavam cruelmente os seus oponentes, seus inimigos, mas chegou um ponto que o povo ouviu a mensagem e se arrependeu. Então você, como servo do Senhor, como serva do Senhor e servo do Senhor, igreja amada do Senhor, nós temos uma incumbência a cumprir nesta terra, é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, usando a mídia, usando a TV, usando o rádio, usando a própria internet, usando hoje o celular, as redes sociais. Eu peço que você, se você de fato é uma pessoa que gosta da palavra de Deus, que realmente é meu amigo, pelo menos consta no meu Facebook como amigo, espalhe essa mensagem, compartilhe essa mensagem com seus amigos no seu próprio celular, no seu Facebook. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bem? Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de tocar lá na campainha. Por quê? Porque sempre que tivermos uma nova videoaula, você será avisado sobre isso. Que Deus lhe abençoe. Quero lhe convidar para você assistir conosco a nossa próxima videoaula. Será de número 88, cujo tema será a ira de Jonas ante a misericórdia do Senhor. Olhe, você ficará mais uma vez decepcionado com a atitude do profeta Jonas, tá bom? Jonas tinha muito que aprender acerca da misericórdia de Deus. Deus foi tão misericordioso com ele, livrou ele, enviou aquele grande peixe, mas Jonas precisava aprender. Assim como eu e você ainda precisamos aprender muito ainda acerca do Senhor Jesus Cristo, bem como da sua palavra. Que Deus lhe dê uma segunda chance em nome de Jesus. Amém.